Glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quanto estão felizes? Glória a Deus. Você sabe que o momento desse é um momento especial, o momento da oferta, né? É um dos melhores momentos do culto. Porque vocês perceberam que está caindo muita chuva aí? Aqui tem chovido muito? Lá em Goiânia está chovendo bastante. O que você pode extrair de tudo isso aí? O Senhor está lançando a chuva. Agora, você está lançando a semente? Você tem que lançar a semente para poder depois colher, amém? O tempo é oportuno de você lançar a semente, porque Ele já está mandando a chuva. E quem jogar a semente, vai colher, vai ou não vai? Qualquer um. Então assim, você precisa de entender a importância, quando você vem aqui à frente, quando você traz a sua oferta, você está dizendo, eu creio no poder que tem a semeadura, amém? É algo precioso, que nós temos o desfrute, a oportunidade de desfrutar disso aí, maravilhoso. O Júnior orou aqui, né, pelo nosso cursão que começa amanhã. Quantos estão aqui que estão matriculados no nosso cursão? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos alunos, Gleidiane? 15, glória a Deus. Fala glória a Deus. Deus tem movido. Nós formamos na sexta-feira, no sábado, sexta-feira, tivemos aqui 14 alunos formando. 14? 14 alunos formando aqui, glória a Deus, foi uma bênção, realmente foi poderoso aqui, ficou lindo aqui, muita unção, foi uma bênção. No sábado nós tivemos um jantar de casais, quem estava lá no jantar? Aleluia, glória a Deus, quanta bênção, né? Nós temos desfrutado. E agora começa novamente. Na verdade a gente tem que entender que a nossa vida é uma coisa, é algo contínuo. Você terminou uma etapa, já começa outra, você tem que já emendar, você não pode parar. É igual andar de bicicleta. Se parar, o que acontece? O que acontece? Cai. Você não pode cair. Você tem que pedalar, você tem que continuar em nome de Jesus. Assim é a nossa jornada com o Senhor. E amanhã começa o cursão. Eu estava aí orando, mas a minha esposa, no momento que o Júnior estava conduzindo aqui, estava vendo, né? Tanto que Deus vai fazer nesse cursão. Vai ser o melhor cursão da nossa igreja. Vai ser esse. Os outros foram bons, mas esse vai ser melhor ainda. Para a honra e glória do Senhor. Nós que vamos dar aula vamos ser edificados tremendamente e os alunos vão ter a visão alargada, vão ter o entendimento. Se você não fez e você não tem nada que te impeça de fazer, não abra mão, não fica de bobeira em casa. Vem fazer o cursão. Amanhã você pode começar com a gente. Nós já vamos entregar as apostilas amanhã. Começa às 19 horas. É isso, Leide? 19 horas, em nome de Jesus. É uma benção, não abra mão. E na semana seguinte, a gente até começaria nessa semana, mas devido ao feriado, nós vamos começar na semana seguinte o curso de finanças. É a maneira de Deus, como é que você vai prosperar. Fala assim, eu quero prosperar. E você sabe que uma das formas da gente prosperar é você adquirir sabedoria. A sabedoria, ela é aquilo que vai ser usado pelo Senhor para que você possa avançar. Nós precisamos buscar a sabedoria. Porque aquele que é sábio, ele consegue ser bem sucedido em tudo. O pastor Luiz, uma vez, ele falou, né, várias vezes ele fala sobre isso, né? Na verdade, você não precisa, você precisa ter essa, se você tem um problema no seu casamento, está te faltando sabedoria. Se você tem um problema financeiro, está te faltando sabedoria na vida financeira. O que nos falta é sabedoria. Então, quando a gente adquire a sabedoria, a gente vai se livrando dos problemas. Amém? Glória a Deus. Então você vem para o cursão, vem fazer o curso de finanças, invista na sua vida, invista na sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos ter o nosso encontro dia 22, 23 e 24, não é isso, Ítalo? Glória a Deus, fala glória a Deus. Amém. Nós já oramos, nós vamos orar novamente pelo encontro no final do nosso culto, no momento da ceia, nós vamos orar, porque essa palavra tem um contexto aqui que tem a ver com ganhar almas, né? Com ganhar vidas. Em nome de Jesus, que é ide e fazei discípulos. Então nós vamos aqui entender o chamado de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. A gente tem que perceber que a coisa mais importante para nós é entender o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos vivendo o chamado de Deus, a nossa vida ela é plena. A nossa plenitude não está em fazer aquilo que a gente gosta, está em fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Porque aquilo que a gente gosta vai nos levar em algum momento à frustração. Mas aquilo que a gente faz, que é a vontade de Deus, vai nos levar à realização. Fala glória a Deus. É poder demais. E nós oramos aqui pelo nosso
a nossa conferência profética, que no final dela vai ter um momento poderoso, que é a multiplicação. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai trazer os frutos, o Senhor vai trazer os novos líderes, os novos anfitriões. Nós estamos fazendo isso tudo por meio da fé. Nós cremos. E a forma de você agradar a Deus, amados, não é, pastor, mas cadê os novos líderes? Cadê os novos anfitriões? Cadê? Não sei, mas eu creio, amém? É isso que move a mão de Deus a nosso favor, é nós crermos. Nós não andamos com base no nosso braço, nós não fazemos essa obra com base na nossa força. Quando nós tentamos fazer isso, nós iremos nos cansar, nós iremos fadigar, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele vai sustentar. Por isso nós cremos que vai ser uma conferência poderosa, amém? E no final nós vamos ser surpreendidos com tanto fruto, que você fala assim, nossa, onde é que esses frutos estavam? Eu não sei, mas o Senhor vai trazer para nós. Quem crê, diga amém. Fala, eu creio que o Senhor é que move essa obra. Amém? Não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, não é a nossa competência, não é o nosso esforço. Nós vamos buscar competência, nós vamos nos esforçar, mas nós nunca vamos crer que isso é que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a presença do Senhor nisso. Aleluia? Isso de alguma forma tira de nós o peso. A gente anda na certeza de que essa obra já deu certo. Porque tudo que o Senhor participa, nós temos o entendimento de que nós temos a vitória, amém? Nele nós somos mais do que vencedores. Olha para o seu vizinho do seu lado e fala assim, hoje, fala para ele, hoje esse culto, você vai ser tremendamente abençoado pela palavra de Deus, que vai encher o seu coração, trazendo clareza a respeito da sua vida. Em nome de Jesus, fala glória a Deus, aleluia, amém, amém. Então hoje, ide e fazei discípulos. A palavra diz que aquele que vem a mim será saciado, mas a palavra também diz que aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva. Olha que poder. Então aquele que se aproxima do Senhor, você pode ter certeza, se você está precisando de algo, e se aproxima do Senhor, Ele tem uma promessa de que Ele vai te saciar. Mas aquele que crê, você vai fluir. Isso é algo poderoso, né? Isso fala que, sabe, que nós seremos aqueles que creem, serão usados para saciar. Então aquele que busca o Senhor vai ser saciado, mas aquele que crê vai ser um canal, porque dele vai fluir. Flui para quem? Para aqueles que estão ao seu lado. Você vai transbordar sobre as pessoas que estão do seu lado. Isso vai acontecer o fato só simplesmente porque você crê. Se você crê, não tem como você não expressar fé perto das pessoas que se aproximam de você. E o fato de você crer, de você expressar fé, você afeta pessoas. Porque alguém chega perto de você com uma luta e você crê, o que você faz? Você fala assim, o Senhor vai te dar vitória. Fala ou não fala? Se você crê, você fala ou não fala? Você está fluindo vida. Você não está falando que você vai resolver, você vai falar que o Senhor, o rio de Deus que flui por meio de você, vai transbordar. Esse é o plano de Deus, é que aconteça assim. Então nós seremos, quando nós fazemos isso, quando nós permitimos que esse rio flua, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Fala uau! Fala uau! Nós vamos ser parecidos com Jesus. Quando você se parece com Ele? Quando você transborda na vida das pessoas. Quando você afeta as pessoas. Quando você libera a palavra sobre as pessoas. Né? Aqui em Mateus 28, um dos últimos momentos que o Senhor Jesus ele vai ali e libera uma missão para os seus discípulos. Mateus 28, 19 fala assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor dá uma missão. Ele manda que os discípulos vá pelo caminho, vá levar a palavra, vá ensinando eles, vá estabelecendo discípulos, vá batizando-os em nome do Pai, fazendo discípulos. Então o Senhor libera isso, dá uma ordem antes de partir, antes de ser levado aos céus. Aqui em Colossenses 1,13, o Senhor fala que, então nós vamos entender que o Senhor prepara o quê? Nós vamos aprender
como é que nós poderemos fluir para cumprir esse mandamento do Senhor, amém? Quem quer cumprir o mandamento do Senhor? Uma ordem do Senhor, quem quer? Uma ordem do Senhor. Pensa um rei dando uma ordem para você. Você chegando lá diante do rei da Inglaterra, Charles, né? Rei Charles, é isso mesmo, Charles. Ele chega lá e ele dá uma ordem para você. Ele fala: Diogo, eu quero que você faça tal coisa. Como é que o Diogo vai se sentir? Honrado. Nossa, o rei me deu uma ordem. Meu Deus, eu tenho uma ordem do rei. Eu carrego uma missão real. Uau, meu Deus. Então o Senhor deixou uma missão para nós. Essa missão é para que nós façamos. Mas a gente precisa de compreender alguns princípios que vão nos ajudar a entender para onde o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, para que nós possamos ser esse instrumento do Senhor. Aqui em Colossenses 1,13 fala que eis, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele nos tirou. Nós fomos transportados, presta atenção. É importante você prestar atenção, você vai entendendo, uma forma que a mensagem for compartilhada, você vai entendendo coisas riquíssimas que vão te ser muito útil. O que eu vou falar para você aqui vai ser muito útil na sua vida. Você vai ser tremendamente edificado por essa mensagem. Então, ele transportou. Ele me pegou de um lugar e levou para outro. Então, a palavra de Deus diz que nós somos, que você e eu, nós fomos transportados, levados de um lugar para outro. Do império por um reino. Para o reino do amor de Deus. Para o reino de Jesus Cristo. Nós somos levados para esse lugar. Um lugar diferente. Então, quando você compreende isso em plenitude, sabe? Você precisa de compreender isso em plenitude. É fundamental para nós vivermos nesse novo endereço. Quando você entende isso, você passa a entender que você agora vive em outro endereço. Onde é que você habita? Em outro local. Você foi transportado. Esse entendimento vai facilitar. Quando você entende que você agora está em outro ambiente, em outro endereço, você passa então a perceber de uma forma vitoriosa. Você passa a viver percebendo de uma forma vitoriosa a sua vida. Eu creio que a maioria dos filhos de Deus, sabe, entendeu com clareza que foi transportado. Mas, no entanto, nós, na verdade, nós percebemos que não temos tanta, sabe, clareza, às vezes, a respeito. Vou deixar um pouquinho. Certeza que muitas vezes, nós temos essa certeza, que nós somos transportados. No entanto, nós não temos tanta clareza, sabe, que como que o Senhor nos transportou, como que o Senhor nos leva. Ele nos leva, como é que Ele faz tudo isso? Ele só pode transportar quem é nova criatura. Só quem tem uma nova natureza. Você recebe uma nova natureza nesse momento que você é transportado. É como se só pudesse viver nesse lugar, nesse ambiente novo, quem tem uma nova natureza. Está entendendo? Diga amém. Você recebe uma nova natureza. Então você agora é uma nova criatura. Só as novas criaturas que são transportadas. A velha criatura, o velho homem, não vai para esse outro ambiente. Não vai. Então a velha criatura continua no controle do império das trevas. Mas a nova criatura, ela é levada para o reino do Filho do seu amor. Então você entender isso vai ser fundamental para a sua caminhada. Compreender isso vai ser fundamental para o seu crescimento. Para viver uma nova vida, sabe, dada por Deus de uma forma plena. Então, quando você entende isso, você tem acesso a ter uma vida plena. O que é uma vida plena? Vida completa, sem carências. Olha que precioso. Só o fato de você entender, você já vai se alegrar. Fala, eu quero entender. Fala, eu quero entender. Eu quero ter revelação. A revelação é que muda tudo. Muda a nossa vida. Então, nós agora, como novas criaturas, nós somos nova criatura. Aqui em 2 Coríntios 5,17 fala assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem está em Cristo? Então você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz nova. Então antes de nós convertermos, nós não tínhamos o Espírito, antes de nós convertermos. Ele morreu lá no Éden, com a queda. Por ocasião do pecado, o nosso Espírito morreu. Perdeu o Espírito deixou de estar vivo, ativo. Então,
Por isso não é possível o homem natural ter comunhão com Deus. Por isso que o homem natural não consegue ter comunhão com o Pai, ele não tem acesso ao Pai, ele não conversa com o Senhor, ele não tem, sabe? Porque Deus é um espírito. Então, o homem natural não tem espírito. Ele não tem comunhão com Deus. Não compartilha da mesma natureza, são naturezas diferentes. Mas quando o homem aceita Jesus, o seu espírito é regenerado. Imediatamente, o seu espírito, você não percebe, talvez uns vão sentir uma emoção, um arrepio, mas você não percebe com clareza. Mas o Senhor já renovou, o seu espírito recebe vida imediatamente quando você aceita Jesus. Esse é o processo sobrenatural da obra do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 2,14 fala, por isso o homem natural não entende e não pode entender as coisas do Espírito, pois é tão somente alma vivente. Paulo está falando aqui, o homem não entende as coisas do Espírito, o homem natural não consegue compreender, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Então, as pessoas que não têm o Senhor Jesus, a gente fala certas coisas aqui, eles ficam falando assim, esse povo é tudo doido, crente é tudo doido, que conversa é essa de que Deus vai fazer? Não faz, não, mente natural, não consegue entender isso, vive em outra dimensão. Nós que cremos, vivemos numa dimensão superior, é algo precioso. E o que o Senhor, quando você vem para o culto desse aqui, o Senhor quer falar no seu espírito, ativar a fé, e que você possa então ir para esse outro nível. Vamos entender essa questão de comunhão, de sintonia, de conversar. Então, um animal de estimação. Quantos aqui tem animal de estimação? Eu tenho lá em casa, eu tenho uma cachorrinha lá, que a minha filha é louca nela. Tipo um cachorro mesmo, pode ser um cachorro, né? Sabe, por mais que a pessoa seja, que o dono seja conectado com esse animal, você jamais vai entender as coisas. O cachorro jamais vai entender as coisas do seu dono. Sim ou não? Por mais que tenha uma conexão. Quando eu chego em casa lá, minha cachorrinha fica louca com as meninas. Corre lá e pula nela e faz tal. Elas percebem que elas estão sentindo tal coisa, eu não percebo. Pai, ela está isso, pai, mas elas têm uma sintonia. Mas é limitada a isso. Não passa disso. Não tem como ser maior que isso. Sabe? Não importa quão próximo seja, não importa quão grande tempo que elas gastam juntas ali. A comunhão entre eles vai ter um momento que vai ser limitada. Não vai passar daquilo ali, porque são naturezas diferentes. As naturezas não permitem que isso aconteça. Então, assim também é o homem natural e Deus. Vai ser limitado. Ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue discernir a voz, porque o Espírito dele, porque o Espírito do Senhor é Espírito, ele só vai falar no Espírito. Mas, no entanto, as novas criaturas, aleluia, quem é nova criatura? As novas criaturas, consegue ter essa comunhão, consegue ouvir, consegue discernir a voz, consegue avançar, consegue crescer na maturidade. A maturidade vai sendo gerada, porque o seu Espírito está fluindo, está ativo. Então, assim, nós conseguimos, a nova criatura é Espírito, assim como Deus é Espírito. Então, aquele que é nova criatura, ele agora é Espírito. Você não é, no cursão nós vamos aprender isso. Né? Nós somos um ser triuno. Nós habitamos num corpo, temos uma alma e somos Espírito. Você é Espírito. E você agora, por ser Espírito, você tem comunhão com o Pai. Então, no momento da nossa conversão, o nosso espírito ele é vivificado. Ele é vivificado naquele instante. E você agora começa uma nova vida. Olha, a sua vida começa quando você se converte. Você achou que quando você nasceu da sua mãe. Mas a sua vida espiritual começa quando você aceita Jesus, quando você converte. Então, o Espírito Santo, ele é vivificador do nosso espírito. Sabe, gera e se conecta a ele. Então, o Espírito Santo, ele gera e se conecta. Você está entendendo? Ele vai se conectando com você e vai gerando em você. Então, esse nosso espírito nasce de uma forma plena e completa. No momento que você nasce de novo, tudo isso a gente explica no cursão. Você vai aprender. Se você não fez o cursão, faça que você vai entender tudo isso. Sabe? Você recebe um espírito que já está completo. Ele já está pronto. Ele já está apto. Não precisa de mais nada. Ele já está pronto para viver a eternidade. Então, sabe, mas ele precisa de se desenvolver, ele precisa de aprender algumas coisas. Mas ele já está pronto, você precisa agora de aprender algumas coisas. Então, segundo Jesus, ele já está pronto para viver toda a eternidade com Deus, em comunhão íntima
e eterna nós podemos agora perceber. Se alguém a partir de agora para a glória, amanhã, que tenha aceitado Jesus ontem, ele vai viver uma comunhão eterna com o Pai. Aleluia! Ele não morre mais. Você agora é um ser eterno. Meu Deus. Verdade, pastor? Verdade. Os seus dias na terra são contados aqui. Mas agora o seu espírito é eterno. Ele não vai mais experimentar a morte, porque Jesus morreu no nosso lugar. Hoje é dia de ceia, de nós comemorarmos a vida eterna. Olha que presente maior que esse não há. Então, para você viver essa nova vida, nós precisamos o quê? Como qualquer bebê recém-nascido, aprender como se vive essa nova vida. Um bebê, quem tem bebê aqui? Cadê os bebês? Tem bebê mais não? Os pais dos bebês não estão aqui. Então, um bebê, o que acontece? Ele precisa de instruções. Você precisa de ensinar ele. Ele tem algumas resistências, sim ou não? Você vai ensinar alguma coisa que ele não quer. Divide, compartilha, não quer. Ele dá birra, ele chora, né? Você vai ensinar ele a se comportar em alguns lugares, ele não quer, né? Mas você está ali para ensiná-los. Então, o problema é que nós trazemos o quê? Mas nesse contexto da nossa vida, existe uma diferença entre o bebê e nós. Porque nós trazemos o quê? Uma história de vida. Você tem a sua história de vida. Eu não sei quantos anos você tem. Eu vejo jovens aqui, mas vejo pessoas mais maduras no nosso meio. Você tem uma caminhada, sabe? Então nós trazemos um estilo natural, um estilo de vida natural. Nós trazemos da nossa vida antes de Jesus. Não é uma vida anterior, não. Mas a vida antes de Jesus. Nós trazemos o quê? Um costume, uma prática, uns hábitos. Então a orientação apostólica, né, a orientação que Paulo e os apóstolos dão é que nós devemos viver essa nova vida cheia do Espírito. É uma instrução que ele dá para nós. Você está entendendo que nós estamos aqui entendendo como é que agora é a nossa vida, vivendo agora nesse novo ambiente, sim ou não? Nós estamos entendendo como é que nós devemos conduzir a nossa vida. Isso é importante para você saber como você deve se portar. Se você sabe se portar no ambiente que o Senhor te transportou, você vai ter uma vida abundante, plena, transbordante. Quem quer? Quem quer? Você quer? Então, pois é, o Senhor está nos ensinando hoje como é que você faz isso. Então, nós precisamos entender que que os apóstolos falam que nós devemos viver uma vida, sabe, cheia do Espírito. Nós precisamos viver uma vida cheia. Nós precisamos além de pessoas ao nosso lado mais maduras que vão nos ajudar nessa caminhada. O mais maduro vai ensinar o mais jovem, vai compartilhar com ele, vai ensinar ele. Mas nós, acima de tudo, nós precisamos aprender com o Espírito Santo como viver no Espírito. Acima de tudo, o Espírito Santo vai te ensinar a viver no Espírito. Acima de tudo, o Espírito Santo vai te instruir. Acima de tudo, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Mas você precisa dos irmãos também. Então, andar de uma forma como nós andávamos antes, sabe, é tolice. Você não tem como vir para cá e viver a mesma vida. Não tem como isso acontecer. É insensatez. Nós temos que viver uma nova vida e devemos o quê? Vivê-la cheias do Espírito. Fala, glória a Deus. Eu quero ser cheio do Espírito o tempo todo. Nós podemos ser cheios do Espírito o tempo todo. O tempo todo, não é só no culto, não só no momento do louvor. Nós podemos ser cheios do Espírito em casa, no trabalho, no caminho para o trabalho, em todo o tempo. Então nós devemos viver uma vida cheia do Espírito. Como que é isso? A vida que está no Espírito deve o que? Transbordar para a alma. Quando você é cheio do Espírito, há um transbordar. Transborda de um cálice. Aqui está a vida do Espírito, está a vida da alma e está a vida do corpo. Vai transbordando. Quando você está cheio do Espírito, vai caindo sobre as outras, a sua alma, que é onde você tem as suas emoções. As suas emoções são afetadas quando você está cheio do Espírito. Você está bem no Espírito, cheio do Espírito, a sua vida você fica seguro, você fica feliz, você fica convicto. E ao mesmo tempo, depois disso, afeta o quê? O seu corpo, o seu físico. Você passa a desfrutar de um corpo saudável, porque você é cheio do Espírito. Você é templo do Senhor. Você vai fluir isso. Então você vai transbordar até chegar no corpo. Quem está entendendo, diga amém. Então ser cheio do Espírito vai te levar a transbordar na sua alma. E depois da sua alma para o seu corpo. Isso é encher do Espírito. Em Efésios 5,18 fala, enchei-vos do Espírito, falando, cantando, né, falando salmos entre si, liberando palavras. O que é um salmo? O que você vai falar? Então você vai ser cheio falando o quê? Promessas.
Você vai ser cheio do Espírito quando você fala as promessas de Deus para a sua vida. Então, nós vamos ser cheios do Espírito quando você começa a falar. Quando você começa a liberar as palavras, quando você começa a declarar, quando você começa a falar os salmos, você vai se enchendo. Paulo fala isso lá em Efésios 5, 18. Mas por que é tolice você viver uma vida no novo ambiente com um comportamento antigo? Por que isso é tolice? Por que é insensatez? Você viver nesse novo ambiente que você foi transportado, que o Senhor te levou para outro lugar, e você viver de outra com a forma antiga. Por que isso é tolice? Porque agora nós estamos no reino de Deus. No reino de Deus é outro governo, é outro Senhor. Não vivemos de forma natural. Lá no império das trevas, eles vivem de forma natural. Aqui nós não vamos viver de forma natural, amém? Nós não vamos viver com base nas aparências. Eu vou te dar algumas razões para que você não deve viver como antes. Ok? Por quê? Porque agora, acho que tem na sua revista, porque agora fazemos parte do reino de Deus. Por isso você não vive mais no mesmo modelo. Você agora faz parte do reino de Deus. Nós não fazemos mais parte do império das trevas. Você não tem mais esse controle do inferno, do diabo. Quando alguém casa, como é que faz? Ele pode continuar com a vida de solteiro? Pode ou não? Não pode. Ele tem que agora entender que ele é casado. Se ele continuar com a vida de solteiro, agora casado, vai dar problema no casamento dele. Vai ou não vai? Vai dar problema terrível. Portanto, então, quando você muda de um lugar para o outro, você deixa a sua vida de solteiro e passa agora a ser casado, você precisa de ter um comportamento coerente com a vida de casado. Agora não é mais os seus amigos de solteiro, agora é o seu cônjuge. Agora é assim, sabe? Então, isso que nós precisamos entender. São dois estilos completamente diferentes. Você agora vivia antes no império das trevas, agora você foi transportado. Agora é outro comportamento. Não tem como você viver como antes. Outro motivo, porque agora os alvos são outros. Os objetivos são outros. Antes, nós não tínhamos a eternidade. Como nós não tínhamos a eternidade, o nosso foco estava onde? Fala aqui. Fala, aqui. Nossos alvos estavam aqui. Tudo que nós projetávamos tinha a ver com essa vida aqui. Possuir, desenvolver, tudo pensando aqui. A proposta era só voltada para as coisas aqui. Sabe? Então nós agora andamos em outro ambiente. Agora nós não vivemos mais pensando nas coisas daqui. Nós até vivemos aqui, pensamos em algumas vezes aqui, mas nossos olhos estão na eternidade. Está me entendendo? Diga amém. Então, vivemos no descanso de Deus, em cima de princípios e valores do reino. Quando o Senhor te transporta para cá, você entra num lugar para você poder descansar. Para você descansar e viver debaixo desses princípios, o princípio do reino. O Senhor move você para isso. Então nós passamos a buscar as coisas que o Espírito busca. Passa a ser agora o nosso alvo. O nosso alvo muda. Outro ponto, outra razão, é que nós estamos em guerra espiritual com o diabo. Nós somos opositores, né? Há projetos distintos. As coisas do diabo puxam para lá, as coisas do Senhor puxam para cá. Então, há uma batalha. Então, sabe, desconsiderar o que o diabo está fazendo, desconsiderar o diabo, sabe, que vive ao nosso derredor para distrair com um mundo de fantasias, que o diabo quer fazer isso. Ele quer nos distrair. Tem cadeiras aqui, ó, Francisco, ó, na frente aqui, ó. Tem cadeiras aqui, vazias. Conduz os irmãos para cá. Glória a Deus. Então nós estamos numa batalha espiritual. Então desconsiderar que o diabo vive ao nosso derredor para nos distrair com fantasias que ele criou, sabe? É no mínimo imaturidade. O diabo quer nos distrair, ele quer mostrar cenários para nos tirar os olhos da eternidade, para você parar por aqui. Olha que coisa linda, olha que coisa bonita. Ele quer te distrair. E você tira os olhos da eternidade. E você tira os olhos da proposta do Senhor. É assim que o diabo, você não pode desconsiderar as estratégias e as sutilezas que o diabo tem. Outro ponto que você precisa de entender, outra razão que você precisa de entender, que você não deve permanecer com o mesmo comportamento, agora vivendo nesse outro ambiente, outro motivo, sabe? É que o Espírito tem
alergia, e eu quero falar sobre isso aqui, alergia à velha vida. Fala assim, o espírito tem alergia à velha vida. Alguém aqui já teve alergia ou tem alergia a alguma coisa? Uma mão erguida, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muitas mãos erguidas. Muita alergia. Alergia é algo terrível para quem tem. Algo terrível, sabe? Você sabe que algumas pessoas têm alergia com certo tipo de alimento. Eu tenho uma filha que ela tinha alergia à lactose. Ela não podia, que ela ficava toda empelotadinha, coçando, né? Então, assim, alergia é algo terrível. Ela pode trazer complicações sérias. Sabe, quem tem alergia tem que ter muito cuidado com o que vai comer, porque pode trazer complicações sérias, pode complicar muito a vida deles, pode trazer danos terríveis, a ponto de correr risco de morte. Eu estava olhando, né, estava pesquisando hoje em um rapaz que tem vários tipos de alergia, né, amendoim, camarão, leite, glúten, e eu estava pesquisando a respeito de camarão, que eu já escutei tantas histórias de quem comeu camarão. Camarão é muito gostoso, sim ou não? Pois é, mas tem pessoas que têm alergia. E quando ele come, quer dizer, para você faz bem, você desfruta bem daquele alimento. Mas para quem tem alergia, pode te levar à morte. Teve um influenciador, o nome dele é Brendo Yan, influenciador digital. Eu estava pesquisando lá, vi lá, falei, vou anotar o nome desse cara aqui, na ilustração aqui. Ele comeu camarão 23 de abril desse ano. O que aconteceu com ele? Morreu. Por quê? Porque ele comeu algo que ele tinha alergia. Alergia é algo terrível. Alergia traz morte. Mas tem gente que pode comer e não faz mal. Então, mas quando você agora, trazendo para o nosso contexto aqui, quando você é transportado para o reino do Filho do Senhor, do reino do Filho do seu amor, você traz esse mesmo comportamento, você pode trazer alergia. Você pode trazer complicações, sabe, dessa velha vida que você vinha querendo praticar ainda, pode trazer algo terrível. Então, o espírito não está preparado para viver da mesma forma que você vivia. O seu forma de viver agora deve ser outra. Então, quando uma nova criatura insiste em viver como ela vivia antes, ele pode trazer complicações sérias, sabe, consequências podem ser desastrosas. Se você agora vive, sabe, vivendo no controle do Senhor, vivendo no reino do Senhor, servindo o Senhor, o Deus do amor, com o mesmo comportamento, pode trazer consequências terríveis. Pode trazer coisas desastrosas. E deixa eu te dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você. Que problemas pode afetar, que complicações pode acarretar você que foi transportado, sabe, para os irmãos, alguns que chegaram depois, se eu sintonizar eles na palavra, é que o Senhor fala que nós somos transportados, quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de ambiente. Ao estar nesse novo ambiente, nós passamos a exigir um comportamento diferente. E eu dei algumas razões para que a gente não deva permanecer com os mesmos comportamentos, né? E aqui, o que acontece? Alguns exemplos aqui. Sabe que no reino de Deus a comida é o quê? Qual que é a comida de quem está no reino de Deus? Quem foi mudado para esse novo ambiente? Qual que é a comida? Perdão. Perdão é uma comida. O perdão, a generosidade. O Júnior falou da generosidade aqui na palavra, no momento da oferta. A generosidade é uma comida. A fidelidade é uma comida. É aquilo que você pode comer e não te faz mal. Então faz parte da sua dieta alimentar. Quem está vivendo agora nesse novo ambiente, nesse novo lugar que foi transportado, a comida, a fidelidade, o servir o próximo, faz bem. É uma comida boa. Sabe, entender o propósito eterno, estar de olho na eternidade, sabe, fazer as coisas pensando na eternidade. Fazer discípulos de Cristo, sabe, faz parte de uma dieta. Repartir, compartilhar. Com aquele que tem menos, compartilhar, repartir. Isso aí faz parte. Compaixão, se compadecer da dor do outro, perceber o outro. Isso faz parte de uma dieta que faz bem para quem agora vive nesse novo ambiente. Sabe, então, são coisas dessa natureza. Quer servir, quer ajudar, quer ser companheiro, quer ombrear, quer encorajar alguém que está passando dias difíceis, você vai lá e encoraja. Isso faz parte da natureza de quem vive nesse novo ambiente. Então essas coisas, o nosso espírito não tem nenhum problema se você faz isso. Presta atenção. Se você faz isso, não tem nenhum problema.
Você não vai ter nenhuma complicação, você não vai ter nenhuma uma questão alérgica, nada vai te fazer mal. Muito pelo contrário. Quem faz isso que eu acabei de falar aqui vai ser fortalecido, vai se sentir bem. Mas quando nós não perdoamos, mas quando nós somos egoístas, nós pensamos em nós, somos infiéis, somos desleais, cheios de alvos voltados para aqui, para esse mundo. Nossos alvos, todos eles são voltados para cá, para juntar, para acumular, para comprar, para vender, tudo está voltado para cá. Quando nós fazemos isso, quando nós usamos as pessoas, manipulamos pessoas para os nossos interesses egoístas, quando nós mentimos, quando nós nos deleitamos com as coisas desse mundo, sabe? Com essas coisas, o nosso espírito tem reações ruins. É como aquele cara que comeu o camarão. Pode dar mal, pode dar ruim. Então, essa dieta, esse comportamento, essa situação, então, quando nós não perdoamos, nós somos egoístas, quando nós vivemos nessa prática, surge o quê? Alergias. Alergias em nossa alma. Alergia em nossa alma são consequências da comida que nós alimentamos, que nós ingerimos. São frutos disso. Essa alergia ela é consequência daquilo que você comeu. Então você deve ter visto, ou você mesmo já foi passado por isso. O que acontece quando você come, quando você faz essas coisas? Lá a alergia no corpo das pessoas, ela empola, ela fica toda cheia de coceira, fecha aqui, a glote aqui, alguns morrem asfixiados, outros só coçam, outros se enchem estufado, né? Quando tem alergia a glúten, alguma coisa estufa ali, incha, produção de gases. Esses são os desconfortos. Mas quem, sabe, está vivendo aqui nesse mundo e pratica essas coisas que eu acabei de falar, é egoísta, pensa só nele, não ajuda, não perdoa, manipula pessoas, seus alvos são todos aqui, ele começa, sabe, a viver coisas, ou talvez você já viu acontecendo, ou talvez até você já viveu, que são o quê? O que vai acontecer? As coceiras aqui são frustrações. As pessoas passam a se sentir frustrado, nada dá certo, sabe? Está tentando para lá e para cá, e não dá certo, ela fica o quê? Frustrada. Ela está na igreja, está aqui, mas ela vive com um comportamento de cá, aí ela fica o quê? Frustrada, sofrendo, fica angustiada, chega, ela se encontra com ela está o quê? Cheia de desânimo. Ela está aqui nesse ambiente, foi transportada para cá, mas está vivendo como esse. Os olhos dela são tudo nas coisas pessoais, pensa só nela, manipula pessoas, sabe, não perdoa, sabe, não serve o irmão, não tem um coração de compartilhar, tudo é pensando nela. Desânimo, você vai ver ela, desânimo. Ela retrocede, ela está avançando para um lugar, cadê aquele irmão? Desistiu, retrocede, sabe, essas são as consequências de quem está com alergia, sabe, ela passa, se encontra com ela, fulano está com depressão, está passando depressão, prisões, sabe, em atitudes, presas no pecado, comportamentos inadequados, são consequências dessa alergia, de estar vivendo num ambiente que o Senhor nos transportou, mas com um comportamento, sabe, de quem vive com a velha vida. São incompatíveis. Vai produzir isso, um sentimento de rejeição. Você encontra que ela está se sentindo rejeitada, sozinha, ninguém anda comigo, ninguém está comigo, ninguém gosta de mim. Ela começa a sentir esse sentimento. Sabe? Falta de direção, você chega nela, a pessoa não tem rumo, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei o que eu faço, se eu estudo, se eu trabalho, se eu mudo de casa, se eu mudo para outra cidade. Você não tem rumo. Falta o quê? Então, essas são as consequências, essa é a forma alérgica que acontece. Então você pode perceber isso, você começa a perceber pessoas que você andou, ou em algum momento da sua vida, e você começa a associar. Naquela época eu vivia como o pastor está falando mesmo. Ou então às vezes você está vivendo hoje aqui, mas o Senhor quer quer mudar a nossa história. Sabe, não frutifica, não dá fruto, e coisas desse tipo. Então todas elas são o quê? Alergias que nosso espírito tem da velha vida, sabe, da velha conduta. Você está aqui tendo um comportamento incoerente com essa vida. Por isso que é uma tolice você está aqui e vivendo com um comportamento antigo. Então pare de se alimentar da comida errada. Pare de comer um alimento que te traz prejuízo à sua vida. Sabe, essas coisas simplesmente vão desaparecer da sua vida se você parar de comer. Se você parar de fazer o que você fazia antes. E vivendo nessa nova vida, fazendo o que você fazia com a velha vida. Se você deixar isso, se você rescindir isso, concluir isso, você não vai experimentar esses males. A sua vida vai estar resolvida. E tem a verdadeira comida. Qual que é a verdadeira comida?
tem uma comida que vai te nutrir, te fortalecer. Nós vamos observar quem? Quem que é a nossa referência de tudo? Jesus é a nossa referência. Ele nos instrui acerca de que comida nós devemos comer. Nós vamos observar a vida dele, que é o nosso referencial único e completo, sabe? Para que nós possamos viver da forma digna. Então Jesus nos instrui isso. Sabe? Como o vimos em sempre que nós olhamos para ele, nós não vimos nenhuma alergia em Jesus. Na história que ele passou pela terra, no momento que ele viveu conosco aqui na terra, ele em nenhum momento ele sofreu de alergia. Ele não sofreu nada disso que eu sinalizei agora, infrutífero, sabe? Magoado, triste, rejeitado. Ele não sentia. Os discípulos até sentiam, mas ele não. Ele não sentia nada disso, nada afetava ele. Ele foi rejeitado, mas isso não afetava ele. Ele não sentia isso. Ele estava livre de tudo isso. Por quê? Porque ele tinha uma comida especial. Por que ele não foi afetado com nada disso? Não é porque não teve os problemas ao redor dele. Não é porque os problemas não existiram quando Jesus estava aqui. É porque ele tinha uma comida especial. Ele comia uma comida especial. Essa comida tinha o poder de fortalecer ele, de dar capacidade a ele, de dar energia para ele, para permanecer completamente saudável na terra. Então esse alimento permitiu isso. E qual era essa comida? Aqui em João 4, 31 a 34, fala assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam. Então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Então, Jesus estava ensinando eles que o que vai sustentar ele, no propósito dele, era o quê? Fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Fazer a vontade do Senhor e fazer a sua obra era o que era alimento para ele. Ele estava ensinando os discípulos. Porque tudo que Jesus faz junto com os discípulos, o propósito era pedagógico. O propósito era ensino. Ele estava ensinando ali. Tudo que ele fazia, ele tinha um propósito. Levar eles ao entendimento como que deve ser a nossa vida. E nós somos discípulos de Jesus, somos ou não somos? Somos ou não somos? Então ele está aqui nos ensinando como que nós devemos fazer. Você tem que ter essa mente aberta para compreender que ele está nos ensinando aqui. Então, quando nos alimentamos dessa verdadeira comida, qual que era a verdadeira comida? Fala assim: fazer a vontade do Pai e realizar as suas obras. Então, quando nós comemos dessa comida, quais são as consequências, sabe, nas nossas vidas? Quais são as suas consequências? Com certeza serão o quê? Não será alergia. Com certeza não será frustrações, decepções, fracassos, sabe? Inimizades, contendas, depressão, sabe? Nada disso, com certeza não será isso. Não será isso. Sabe, essa comida não vai produzir isso. Porque é a verdadeira comida. Fala assim: é a verdadeira comida. Então essa é por isso que ela jamais vai nos fazer mal, porque ela é a verdadeira. Fala assim: ela é a verdadeira. A outra não faz bem para nós. Ela não é uma comida adequada para nós. Não estamos falando de arroz e feijão aqui, não, viu? E bife, não, viu, irmãos? Estamos falando da comida que alimenta o nosso homem natural e a comida que alimenta o nosso homem espiritual. Você é espírito e você precisa alimentar o seu espírito. E qual que é a verdadeira comida para o seu espírito? Não estamos falando de arroz e feijão. Estamos falando aqui que a verdadeira comida é fazer a vontade do Pai. Sabe? Antes, como é que era a comida lá fora lá? Você tem que pensar em você. Você tem que correr, você tem que fazer aquilo outro. Você tem que pensar na sua vida. Para de pensar no próximo, sim ou não? Pense em você, não tem ninguém para pensar em você, não. Ensinando a ser egoísta. Era a comida do mundo. Você vem para cá e você está comendo a outra comida. É outro comportamento. Aqui quando você então pensa no próximo, serve o próximo, você está comendo a outra comida. Está me entendendo? Diga amém. Essa comida vai produzir em você, ela vai produzir algo em você, o metabolismo. A comida tem um poder metabólico. Você está fraquinho, você vai lá e come um prato de arroz com feijão, você sai dali, meu Deus, agora eu estou bem.
é um poder metabólico, é quase instantâneo. Mesma coisa é as coisas do Senhor. Quando você começa a comer a comida espiritual, começa a fazer a vontade do Pai, começa a fazer as obras do Pai, você começa a sentir forte, você começa a sentir bem, você começa a sentir poderoso. Jesus, ele não sofreu nada dessas alergias, porque ele sabia qual era a verdadeira comida, e ele comia dessa comida. Então essa comida terá outras consequências em nossa vida. Quais são elas? Sabe o que essa comida de fazer a vontade do Pai vai produzir em você? Sabe, essa comida de você fazer as obras do Pai vai produzir em você? Prazer. Prazer, pastor? Prazer, você vai ter prazer. Você vai ter prazer com as coisas. Aqui, a comida do mundo, você tem prazer, mas sabe o que acontece? Você está vivendo de cá, vai dar uma diarreia, por causa da alergia. Você tem um prazer na hora que você engole, mas depois ela faz um mal. Agora essa aqui, você vai ter prazer. Talvez você vai deixar de fazer suas coisas e lá na frente vê um prazer. Tem uma alegria, tem a satisfação, a alegria. Vai vir frutos, vai produzir frutos. Lá antes era infrutífero. Agora você vai ter frutos. Você vai ter uma sensação. Qual sensação? De missão cumprida. É bom demais quando você faz qualquer coisa e fala assim, eu estou com a sensação tão bem, eu estou em paz. Missão foi cumprida. Isso é algo que Deus te dá. É algo que o Senhor te concede. É algo que o Senhor faz por você. Porque você agora está se alimentando do alimento para o seu homem espiritual. Sabe, você vai ter galardão. Você vai receber recompensa lá na glória. Você vai receber, porque você está nutrindo. Você vai ter a presença divina, você vai perceber, você vai ter sensibilidade para perceber a presença de Deus no seu trajeto de vida. Você sente Deus com você, você sente seguro, você está andando para lugares, você está indo para o trabalho, você não tem medo, você está indo para qualquer coisa, você está seguro, você tem a presença do Senhor. A presença do Senhor te torna você algo em outro nível. Você passa também a desfrutar de poder. Você ora com os enfermos, eles são curados. Você expulsa demônios, eles saem debaixo do poder, da autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Sabe, o Senhor, você passa a desfrutar disso, porque você está usando a dieta correta para a sua vida. Sabe, você passa então a ter conquistas. A sua vida passa a ser um grande testemunho. As pessoas chegam perto de você, pastor, você viu minha nova conquista? Você viu minha nova vitória? Você viu a porta que Deus abriu? Olha aqui, meus filhos estão bem. Pá, olha aqui, a sua vida vai ser testemunho, fala glória a Deus. Sabe, é isso que o Senhor quer, que você entenda que essa dieta vai afetar toda a sua vida. Ela vai afetar toda a sua história. Você vai perceber o seu senso de significância. Você está aqui, faz parte de um corpo, a gente tem falado muito sobre isso, sobre o corpo. Você faz parte de um corpo e você se sente útil. Você se sente importante no corpo, porque você é parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Você vai sair, às vezes, para um outro cenário, mas vai deixar um legado. Vai deixar uma história relevante, que vai marcar a vida das pessoas. E agora? A escolha é sua. Momento fúnebre, momento sério. Você agora, a escolha é sua. Você vai viver com alergia, vivendo aqui comendo daquela comida, ou você vai viver uma vida saudável, sabe, na sua vida espiritual. Está nas suas mãos. Você precisa de perceber tudo isso. Então Deus nos chamou para quê? Sabe, a nossa vida, sabe, que a nossa vida seja, sabe, não seja nesse nível tão inferior. O Senhor nos chamou para ter uma vida insignificante. O Senhor não nos chamou, não nos resgatou desse mundo do império das trevas e nos transporta para cá para a gente ter uma vida que seja inferior, que seja insignificante, que seja uma vida, sabe, pior do que era. Agora você vai... Não, ao contrário, sabe, a nossa vida vai ser muito ao contrário. O Senhor está nos levando para um nível mais alto. O Senhor nos tira daqui para nos colocar num nível mais alto, num patamar infinitamente superior. Nós vamos desfrutar, tanto é que a gente agora sai de um ambiente natural e vai viver o sobrenatural. O sobre é por cima. Sobrenatural. Nós somos transportados para viver o sobrenatural. Quem quer ter superpoderes aqui? Vem andar no sobrenatural. Vem alimentar o seu espírito. Vem comer a comida verdadeira. E você então vai desfrutar disso na sua vida. Você vai desfrutar. Sabe, amados? Sabe?
Nós estamos entrando em tempos diferentes, em ciclos diferentes da nossa vida. Você tem que perceber que um ciclo se fecha para começar um outro. Uma etapa termina e começa uma nova. E você precisa de perceber os ciclos concluindo. E quando você percebe isso, é mais fácil você começar um outro. Você precisa de entender que o que vai acontecer com você agora, entendendo isso. Você pode preparar na sua agenda aí. E você vai fazer um comparativo. Vai fazer o teste, sabe? Entre todas as suas forças. Entre com força. Põe toda a sua energia naquilo que nós vamos fazer. Nesse tempo que você vai fazer. Naquilo que você vai impor, liberar a sua energia. Sabe? Libera com encargo. Faça com revelação. Nós estamos falando de ganhar essa cidade. Nós estamos falando de fazer um encontro. Sabe? Você vai fazer. Você vai pôr sua energia para isso acontecer. Eu estava aqui meditando, né? Não sei quantas pessoas estão aqui, mas cerca de umas 90, talvez 100 pessoas aqui agora no culto. Imagina que se cada um, nós estamos falando, nosso alvo é 60 vidas. Nós poderíamos cada um trazer pelo menos uma alma. Uma chácara não seria possível. Lá em Goiânia o pessoal faz, as redes lá fazem 2 encontros. A irmã que estava fazendo a janta para nós lá, ela de Goiânia lá, estava falando que o pastor fulano de tal lá, fez 2 encontros lá. Tinha 80 pessoas numa chácara, 80 pessoas na outra. E dividia uma chácara só uma parede. Aí ela fez o refeitório lá, um refeitório para atender. Ela cozinhou para os 2 encontros. Então assim, com certeza a rede dele não é tão maior do que a nossa aqui, mas isso não importa. Eu quero te dizer, nós podemos aqui trazer aqui mais de 60 vidas, sim ou não? Se nós tivermos esse empenho, se nós tivermos essa motivação, nós estamos com um alvo ao final do ano de multiplicar as nossas células. Quando que isso vai acontecer? Quando você comer da verdadeira comida, você vai começar a frutificar. Você vai entender que essa comida é o quê? Fazer a vontade do Pai. Essa comida, qual que é essa verdadeira comida? É fazer as obras do Pai. Quando você entender isso, quando você largar de fazer isso aqui e fazer isso aqui por revelação, você vai ver a sua vida sendo transformada. Nós vamos ver tudo isso acontecendo. Eu quero que você faça uma comparação. Aqueles que realmente se dispuserem a entrar, eu queria que você ficasse de pé. Chamar a equipe de louvor aqui. Nós já estamos próximos da nossa ceia. Eu quero que você, se você está entendendo isso, se você entendeu essa mensagem, que nós somos transportados para um outro ambiente, nesse ambiente nós devemos largar os velhos comportamentos para ter um comportamento adequado a esse novo ambiente. E nós precisamos então ter uma dieta. Porque se a gente comer as mesmas coisas que nós comíamos, vivendo nesse novo ambiente que nós somos transportados, nós vamos ter alergia. Essa alergia vai trazer complicações. Complicações, depressão, frustrações, angústia. Quando você encontra um crente vivendo isso sem condenação, talvez ele está comendo lá. Talvez ele está comendo lá. E ele não percebeu isso. Nós precisamos entender. Você está aqui hoje para entender isso. Talvez você nem percebeu. Por isso que essa palavra é importante. Você passa a ter entendimento, a clareza. Você passa a ter clareza do que você fazia. E isso comprometia a sua vida. Isso afetava a sua vida, produzia consequências. Então você vai fazer um teste. Hoje, você vai fazer um teste. Você vai falar com o Senhor. Esse teste é você e o Senhor. Só que você vai dar o testemunho para mim no final do ano. Pastor, eu decidi comer a verdadeira comida depois daquela palavra. No dia 3 de setembro. E eu hoje estou aqui para testemunhar para o Senhor o que Deus está fazendo na minha vida. E eu estou aqui para testemunhar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque Deus é verdadeiro, irmãos. Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Ele vai te dar, você vai colher por isso, você vai desfrutar de vida abundante. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida. O Senhor quer te levar. Sabe, você vai perceber isso, você vai fazer uma comparação de quando você comia aquela comida para agora a verdadeira comida. Você vai perceber como a sua vida mudou.